Olá! Eu começarei o vídeo de hoje fazendo uma pergunta a você. Você já observou como muitas vezes as pessoas tendem a responder, a reagir de formas diferentes a uma mesma situação? E já se observou também perguntando por que será que isso acontece? Por que reagimos de formas tão diferentes? Meu nome é Luana, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje discutirei esse assunto com vocês baseado nos princípios da terapia cognitivo-comportamental. Bom, então vamos lá. A TCC, como mais costumeiramente é conhecida, parte do princípio que a forma como nós nos sentimos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles vêm antes precedido pelo que nós chamamos de pensamentos automáticos, né? Que nada mais é do que a forma como nós interpretamos naquele momento imediato a situação a qual estamos sendo expostos. Bom, partindo desse princípio, eu costumo dar um exemplo muito comum nas minhas aulas ou até mesmo durante os atendimentos clínicos, quando eu faço então a seguinte pergunta: vamos imaginar que estamos em um restaurante e passa um conhecido e não nos cumprimenta. Nós podemos nesse momento pensar, ele não me viu. E a partir dessa interpretação, a nossa emoção talvez seja de tranquilidade. E então o nosso comportamento pode ser de cumprimentar a pessoa ou de deixar para uma próxima oportunidade. Mas nós também podemos pensar, o que será que eu fiz para essa pessoa para que ela não me cumprimentasse? Então a nossa emoção, ela não é mais de tranquilidade, mas talvez de culpa. Porque nós pensamos que fizemos algo e por isso essa pessoa não quis nos cumprimentar. E talvez o nosso comportamento seja de ficar pensando ou recordando da última vez que a encontrei e o que eu fiz para que ela não me cumprimentasse. Mas eu também posso pensar, por exemplo, ela não quis me cumprimentar de propósito. E neste momento, muito provavelmente, eu sinta raiva, irritabilidade e talvez deixe de cumprimentá-la também. A ignore também. Bom, e o que faz então com que nós venhamos a interpretar as situações como fazemos? Na terapia cognitivo-comportamental, partimos do princípio que as primeiras experiências de nossas vidas, os primeiros anos, eles são primordiais para que nós possamos atribuir significados. E esses significados são atribuídos a respeito do eu, do que eu penso sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o futuro. Então, quem sou eu? Como esse mundo se organiza? Como são as pessoas e esse futuro? E a partir deste momento, dessa atribuição de significado, nós passaremos a generalizar esses conteúdos às mais diversas situações. Para ficar mais fácil, eu costumo também utilizar um exemplo bastante simples, que é a primeira vez que nós vimos um copo mesmo, desses para tomar água, nós não sabíamos o nome dele, não sabíamos a função, né? Então não atribuímos a ele, num primeiro momento, uma funcionalidade exata. O que nos faz entender que aquilo é um copo são várias experiências pelas quais passamos em que vimos pessoas se direcionarem a esse objeto e verbalizarem o termo copo, e então entender para que esse copo serve. A partir desse momento a gente passa a generalizar o comportamento, o copo, a vários objetos que talvez não sejam exatamente iguais ao primeiro copo a que fomos expostos. Então, copos de diversos tamanhos, de diversos formatos e de diversos materiais, de vidro, acrílico, plástico, passam então a receber por nós o significado de copo. E a ele estendemos então também a sua função, certo? Então, da mesma maneira que nós atribuímos significado às coisas, nós atribuímos ao eu, ao mundo e ao futuro, como expliquei anteriormente. Isso é extremamente importante porque o mundo precisa fazer sentido, o mundo ele precisa ser compreendido. Então, nós generalizamos ao longo do tempo as aprendizagens que são feitas.
Dessa forma, então, para entender um pouco mais, nós vamos refletir a respeito de situações que uma pessoa possa ser exposta. Então, vamos imaginar que durante a sua infância, essa pessoa foi exposta a várias situações, as quais ela interpretou como sendo incapaz e incompetente. A partir desse momento que essa pessoa passa a entender que não possui habilidades suficientes de desempenho, ela passa a desenvolver sobre si uma crença. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa capaz ou incapaz? Nesse caso, então, ela poderia atribuir um significado de eu sou incompetente. Esse significado vai ser generalizado ao longo da vida dela para várias situações, como nós fazemos na situação do copo que me referi anteriormente. Nesse momento, então, diante, por exemplo, de uma prova, antes mesmo de fazer a leitura de todas as questões, eu posso logo interpretar: eu não serei capaz de fazer isso. E a partir desse momento terei uma série de reações emocionais, de preocupação, de medo, de ansiedade, e provavelmente o meu desempenho não seja tão eficiente assim. O que vai me provar, tá vendo? Você não foi capaz mesmo de realizar. E isso reforça ainda mais a crença que eu tinha a meu próprio respeito. Da mesma forma, posso acreditar que não serei capaz de fazer uma entrevista de trabalho ou qualquer outra situação. Eu também posso atribuir significados ao eu, como se, bom, eu não sou uma pessoa querida, eu não sou uma pessoa amada, eu não sou desejada, eu não tenho atributos suficientes para fazer com que outras pessoas gostem de mim. E a partir desse momento, eu também posso, então, para lidar um pouco mais com esse sofrimento, desenvolver algumas estratégias, como, por exemplo, sempre dizer sim ao outro, não negar pedidos, porque eu acredito, então, que quando eu o faço, se eu nego um pedido, essa pessoa pode não gostar de mim. Isso seria realmente muito terrível diante da minha interpretação. Bom, então nós partimos do princípio que, ao longo dos nossos primeiros anos de vida, passamos a atribuir significado a este mundo, às pessoas e ao eu, para que as coisas façam sentido. Mas muitas vezes essas atribuições, elas não são pautadas em dados de realidade, ou seja, são atribuições irracionais. E se elas são irracionais, então, elas trarão como resultado as interpretações distorcidas, o que nós chamamos na TCC de distorções cognitivas, que por sua vez também resultarão em emoções e em comportamentos disfuncionais, ou seja, não pautados em dados de realidade, que certamente trarão uma série de prejuízos para essa pessoa. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela busca, junto com os seus pacientes, com os seus clientes, identificar a forma como essa pessoa interpreta esse mundo de uma maneira inicialmente imediata, através dos pensamentos automáticos, e verificar, então, uma série de generalizações que são feitas para que nós possamos ter acesso aos significados das crenças, que nós chamamos de crenças centrais, crenças nucleares. E a partir desse momento, então, junto com esse paciente, verificar se essas crenças são racionais ou irracionais. E se forem irracionais, ou seja, disfuncionais, nós estaremos trabalhando para a modificação dessas crenças, para que então a pessoa tenha condições de melhor avaliar as situações e aos estímulos a que ela é exposta. Então, sempre validando inicialmente esses conceitos. Então, nós vamos, nesse momento, trabalhar para a correção dessas crenças. No entanto, em algumas situações, realmente as interpretações, elas são coerentes. Ou seja, talvez realmente eu tenha feito algo que aquela pessoa não gostou, que a tenha chateado, e por esse motivo ela não me cumprimenta. Então, nesse momento, nós trabalhamos não com correções, não trabalhando em termos de distorções cognitivas, mas no treino de habilidades, no treino de resolução de problemas, para que essa pessoa consiga, de uma maneira efetiva, lidar com esse tipo de adversidade. Bom, então, resumindo, nós partimos do princípio que a forma como nós interpretamos a situação, ela é responsável pela maneira como nós nos sentimos e nos comportamos. E a terapia cognitivo-comportamental reúne uma série de intervenções que vão desde uma avaliação inicial, a uma psicoeducação com relação ao paciente,
de acordo com o que ele nos apresenta, para, em especial, tornar o seu próprio terapeuta. Nós temos o objetivo de não deixar com que o paciente se torne dependente da terapia, mas que ele reúna uma série de habilidades para que no decorrer da vida ele consiga lidar com situações difíceis de uma maneira muito mais eficaz. Então, desta forma, nós estaremos trabalhando o desenvolvimento de habilidades nesse paciente, seja para correção de distorções cognitivas, seja para a resolução de problemas. Então, para isso, nós utilizamos uma série de técnicas específicas. Dessa forma, nós conseguiremos atingir com os nossos pacientes resultados que os façam reagir de uma maneira muito mais adequada e muito mais funcional. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você for estudante ou profissional das áreas de psicologia e psiquiatria, com interesse em ampliar seus conhecimentos, desde os conceitos básicos da TCC, como avaliar e estruturar uma sessão, técnicas específicas para cada caso, eu me coloco à disposição. E também aproveito para te convidar a participar conosco dos encontros do Grupo de Estudos em Terapia Cognitivo-Comportamental, que acontecem aqui na cidade de Marília, uma vez por mês, aos sábados. Mas, se você não for nem estudante, nem profissional das áreas, mas tem um interesse em conhecer um pouco mais sobre como funciona a psicoterapia na TCC, eu também me coloco à disposição. E para tanto eu vou deixar então os nossos contatos. Vai ser um prazer poder dialogar com vocês e esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir. Bom, então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.